Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem escuta estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo canal no YouTube Mãe Piedade, já pedimos a você que nos acompanha pelo YouTube que possa dar o seu like, a vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio e é muito propício que ela está em pleno tempo do Advento, às vésperas da festa da Imaculada Conceição. Ambrósio, um homem que teve muita fortaleza e muita firmeza no anúncio do Evangelho, ele que foi a inspiração e quem acompanhou também Agostinho no seu processo de conversão e de fidelização ao caminho do discipulado de Nosso Senhor. Ambrósio que comprou brigas importantes e sérias com os prefeitos e imperadores da época para defender o ensinamento da fé. Não o ensinamento da fé simplesmente para guardar algumas ideias, mas com compromisso. Uma fé que, se não se traduz em compromisso e em uma capacidade de olhar para as pessoas do nosso tempo como quem merece algo melhor de nós do que simplesmente a nossa presença, mas aquilo que nós temos como capacidade de oferecer nas nossas habilidades, conhecimentos. Quem não assim vive oferecendo-se, não sabe o que realmente significa seguir a Jesus Cristo. Mas o porquê não se oferecer? Ambrósio descobriu uma coisa preciosa e que, penso eu, também ser preciosa para nós. Para falar dessa coisa preciosa, gostaria de, com vocês, olharmos para Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 6. Isaías, no capítulo 26, diz que será cantado em Judá um cântico. O cântico que tem a seguinte letra: Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Ora, logo aqui há uma incógnita, porque o povo a quem Isaías escreve e com quem Isaías convive é um povo que viu as muralhas de Jerusalém, os muros e antemuros, serem ocupados e derrubados pelos invasores, por outros povos. Como então é possível que Isaías cante esse cântico? Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuros. Se a própria cidade de Jerusalém foi derrubada, como que a cidade pode ser a sua segurança? Como que a segurança do povo pode estar nas muralhas de sua cidade? Uma fala redundante, mas não despropositada. Percebam, a cidade é fortificada para que as pessoas não entrem.
E todos aqueles que estão encontrando a sua segurança só no convívio entre si, entre aquele grupeto, ou aquele guetozinho, ou aquele grupinho que se articula e fecha em si mesmo para poder manter as suas coisinhas com a sua vidinha, com as suas pirracinhas, aquele grupeto. Ele pode até ser forte como um núcleo duro que aparentemente se defende. Mas com o passar do tempo, isso não dá garantia de nada. Uma pessoa que se fecha em si mesma e fica voltada somente para as suas coisinhas, na sua vidinha, nos seus desejozinhos, nas suas expectativazinhas, é uma pessoa com um olhar tão restrito, tão pequeno, que pode se agarrar às vezes, como aquelas pessoas que se agarram a coisas velhas que não servem para mais nada, mas ocupam um lugar em suas casas e deixam as casas fedidas. Isaías canta um canto para relembrar o povo. É realmente as muralhas? É realmente vocês ficarem fechados, que é a segurança de vocês? É realmente vocês cuidarem das suas coisinhas e ficarem aí o tempo todo voltados para si mesmos, que lhes dá segurança? Pensemos um pouco. Ninguém que fica em si mesmo e em si mesmado consegue encontrar perspectivas de sustento. Ora, o sustento de nossas casas vem de onde? De fora. Da relação com outros. O nosso aprendizado, sabermos mais do que sabíamos ontem, vem de onde? Não é da relação com outros e tantos outros? O que faz com que nós aprendamos a escutar um bom não, a escutar um bom sim, a fazer escolhas e aprendermos com as escolhas erradas? Não é o fato de termos que sempre relacionarmos com quem está fora? Pois bem, aquilo que Isaías diz é bem simples. Abri as portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Isaías, então, agora volta o olhar e fala: não é a cidade que é a nossa fortaleza, não é a cidade que é a nossa segurança, não é na cidade que nós poderemos permanecer firmes. Nós permaneceremos firmes se cumprirmos a sua palavra, sim, mas se nós estivermos com as portas abertas para olhar e para encontrarmos com aqueles que chegarão. A nossa paz estará mais alicerçada no firme propósito de permanecer escutando e vivendo a tua palavra do que realmente em ficarmos fechados em nós. Inclusive, me lembro uma vez, permitam-me falar isso, me lembro uma vez onde uma pessoa chegou para mim e disse: padre, é um absurdo que nós tenhamos que conversar com essas pessoas que são de outras confissões religiosas. Aí eu fiz a pergunta: mas o seu filho é de outra confissão religiosa, você vai expulsá-lo de casa? Claro que não, padre, ele é meu filho. O que lhe dará firmeza para conviver com seu filho na diferença com ele é a certeza do que você tem de valor, de riqueza. Isso é nesse momento que a gente mostra a nossa fidelidade, o nosso firme propósito. O firme propósito de permanecer vinculado e seguindo ao Senhor, vivendo a sua palavra. E não querendo que outros sejam como nós, mas com uma coisa bem simples. Porque eu tenho a consciência da importância do que vivo, eu serei capaz de respeitar e conviver com os diferentes, mas eu sempre encontrarei um motivo para ser fiel à palavra dele, porque quem olha os outros apanhando sabe correr da correia que chega.
Me lembro uma vez, eu acredito, vocês que estão aqui, os mais novos, vocês são mais novos, eu acredito, quando aprontávamos peripécias em nossa casa, daí então tinha aqueles momentos da correção e da conversa. E aí então colocava-se os filhos todos assim, falava: quem fez isso? Todo mundo sério assim. Foi você? Foi você? Foi você? Foi você? Aquele último, que por coincidência era eu, olhava para o alto e quando via, me perdoem, mas é cômico, quando eu via, por exemplo, meus primos, depois de uma arte serem corrigidos com a prática antiga, que agora não deve ser realizada, a de uma boa chinelada, mas não tinha um que ficava perto, porque todo mundo que via correr, começar a vir em sua direção, sabia qual a direção contrária que deveria tomar. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é a própria capacidade de olhar com convicção o que precisamos seguir de fidelidade ao Evangelho, olhando a vida e a história, podemos aprender com ela para não cometermos os mesmos erros. Então, a frase de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje: quem constrói a sua casa quem constrói a sua vida sobre a minha palavra é como quem coloca a sua casa sobre uma rocha firme, ela é muito singular, porque quem tem alicerces bem firmados sabe lidar com as intempéries da vida com mais firmeza do que aqueles que não os têm. Se o meu alicerce é o Evangelho, existem muitos diferentes, mas eu me pautarei pelo Evangelho e eu não precisarei excluí-los da minha história. De uma maneira bem simples, o que vejo hoje no tempo presente é que nós temos grande dificuldade de olhar para a vida com seriedade porque temos pouca convicção do que acreditamos. Ambrósio, pelo contrário, Ambrósio olhava para o seu tempo com todas as dificuldades de seu tempo e justamente porque era alguém atento e obediente ao Evangelho, sabia apontar aos outros erros, acertos e direções para reconduzirem sua história. É isso que ele fez com Agostinho, é isso que ele fez com tantos outros homens. Agora, no tempo presente, qual é realmente a nossa postura de fidelidade ao Evangelho, com a certeza de que vamos nos encontrar com o Senhor, e qual é o alicerce que nos sustenta diante da vida que tem as suas dificuldades e intempéries, como a imagem tão bendita de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, no qual ele vai dizer: aqueles que constroem a sua vida, não escutam a minha palavra, não a põem em prática, são como homens que constroem a sua casa sobre a areia. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa contrária faz com que eles caiam. Qual é o alicerce vital de sua vida? Aonde você está firmado? Aonde você encontra segurança? Me lembro também uma outra coisa de um professor que disse assim na sala de aula. Ele falou: às vezes as pessoas querem ser tão tolerantes com as outras, mas ninguém se pergunta o porquê. Por que todo mundo quer ser tão tolerante com tudo? Porque ninguém está preparado para escutar um não. Porque muitos têm dificuldade de serem interpelados a se corrigir. Porque se eu tenho que ser tolerante com todos, todos têm que ser tolerantes comigo. Então eu não preciso mudar nada. O que eu tenho de crescer então? O que eu tenho de amadurecer? O que eu tenho para ser melhor? O que eu tenho que modificar em mim? Isso acontece na vivência do Evangelho e na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque deixamos Ele de lado, colocamos outras formas
e outras estruturas como nossa segurança. E aí, diante das dificuldades do tempo presente, largamos de mão. Hoje, de modo bem particular, nós lutamos dentro do Santuário Basílica com inúmeras frentes. De vez em quando, até conversando hoje com uma pessoa que tem um profundo respeito, nós nos deparamos e falamos assim, tem hora que parece que as nossas forças parecem ser sugadas e retiradas. Mas a nossa confiança não está em nós, nem nas coisas, mas naquele a que servimos. E por ser Ele o motivo de nossas escolhas, todos os dias persistimos. Caríssimo, caríssima, quem é sua segurança? Aonde está o seu alicerce?